Só que o mic do AirDot é uma merda, sabe? O microfone é muito ruim, cara. É muito ruim mesmo. Péssimo, péssimo. Ux. Muito ruim mesmo. Você não começou não, né, Bruno? Porque o Felipe caiu. Comecei, mano. Quem Puta. caiu? Aí, voltou. Mano, Já começou já? Já começou, rapaz? Nem avisou, começou, rapaz. começou. Tem que começar um pouco antes aí pra pegar a galera falando mal dos outros. É, E E aí, então aí, é mano? isso, cara. Dá o pontapé aí, ô Peruíbe. tá, vou E começar aí, então. Boa noite a pra todo mundo? todos aí. Começando um podcast aí, mais um assunto topzera. E a gente tá aí com dois convidados, né? Estamos com o Eduardo aí, que já participou aí do nosso segundo podcast. A lenda. E aí, beleza, gente? Boa noite. Temos o mais novo integrante aqui, ó, do podcast aqui, o Felipe. Que não é o Felipe Leonardo, é o outro Felipe. Ih, caiu. Alô? Você Caiu? ganhado. Não sei. Aí tá vendo? Foi baixar a versão Acho- pirata acho do que- acho Delphi, que- deu isso. Acho que ele ficou nervoso. A gente tá muito popular, sabe? Ficou A audiência caiu. É, foi usar a versão pirata do Delphi, deu isso. Tem que colocar um load balance aqui no servidor, entendeu? Muita gente. Era strike em tempo real, né? Levou strike tempo é foda. E aí, É. mano? E agora? Tá falando sério, melhor a gente começar de novo, mano. Não, De novo. faz um corte aí, ó. Faz um corte. Morreu, mas passa bem. Vamos ligar pra ele, ele tava aqui até agora, mano. Fazer Não, que nem aí o Padre Ele Quemedo. botou o mic. Ah, do nada caiu o meu Discord aqui, mano. Não vi nada. Oxi. Ô, louco, mas é o nervosismo, né, velho? Não, eu achei que minha internet tinha caído, mas não era internet não, não entendi nada, de verdade mesmo. Tipo, apareceu aqui CTR desconectado, alguma coisa assim. Não entendi Oxi. nada. Juro pra vocês. Bom, Mas é nosso, isso. nosso podcast é assim mesmo, ao vivaço assim. tá É, ligado? então. Eu volto às emoções. Bom, se apresente aí, Felipe, pra nós aí. Vamos lá. Meu nome é Felipe da Silva, eu tenho 26 anos. Moro em Itanhaém, litoral de São Paulo. E trabalho na área da loucura aí que a gente tá tentando ingressar. Não trabalho como queria, né? Desenvolvendo e tudo mais, até porque eu sou novato do novato, né, nessa questão. Mas já faço parte de uma equipe de suporte do software que a gente trabalha, né? Focado no ramo de automação comercial. Né? Me formei em análise e desenvolvimento de sistemas com os meus amigos aí que estão nesse podcast, né? E é isso. É só isso, né? A apresentação é isso, né? É isso aí. Falou isso com aí, experiência. Parece que ele falou melhor que a gente, velho. Ah, que isso, pô. Todo o conteúdo do podcast é a apresentação aí do Felipe. Bora, acabou então. Falou. Falou, galera. Valeu. É isso, falou, gente. Até mais. Tá aí, agora. Bom, não, agora é tranquilo, agora é só esperar o assunto aparecer, zoeira, gente. O assunto tá aí e a gente vai falar hoje sobre Python, que é a linguagem do momento, será? É a linguagem Só do não é mais- futuro de tudo, do presente e do futuro, pelo jeito. Python é vida, mano. Nesse podcast eu não vou falar outra linguagem, tá, gente? Só vou falar Python agora. Tá proibido falar de mentira. Sou um Pythonista agora. Gente, mas o Python é muito. Acho que a palavra que define o Python é versátil. Ou versatilidade. Demais. Porque o bicho faz de tudo. Cara. Acho que a pessoa mais experiente aqui por tempo de Python é o nosso colega Bruno, né? Caralho. Ô Bruno, acho que sim, né, cara? Você é quase especialista em Python aí, mano. Encantador de cobras. Não, mano. Também tem o Eduardo aí, mano. Eduardo também é manjador. Também, é verdade. Pouco tempo, velho. Tá fazendo. Deixa eu ver. Cara, 1 ano que eu tô usando. Ah, então tem mais tempo. Ó, eu cara, estudo há legal. 2 semanas. Cara. Um mês vai fazer. Mano, eu estudo uns 2 anos e meio já. E tipo, foi o Peruíbe aí que me indicou a linguagem, mano. Tava lá na Peruíbe. sala, quase dormindo.
Aí o ele... pior é que eu lembro dele no refeitório, né? No celular dele, É, desenvolvendo em mano. Python. Ele chegava com o celular, ô mano, você não sabe programar isso aqui? Isso aqui é da hora, ó, Python e É. tal, é mó fácil aqui, ó. Aí eu, não, mano. Isso é furada, eu É, falava. eu também, mano, porque eu conhecia mais Java, essas linguagens em C Aham. Sharp. Eu falei, porra, Python? Lembro que Nunca ouvi quando o falar. Leandro estava começando a faculdade, ele me perguntou, ó, que linguagem que eu estudo que você acha legal aí para começar? Na época eu tava começando esse hype do Python, isso aí foi quando? Em 2018, né? 2018 foi. 2018. Eu falei, cara, acho que Python é legal, assim, a galera tava começando a utilizar um trabalho, assim, bem tímido. A gente usava mais VBAzão mesmo, aí tava começando, eu falei, cara, eu acho que é uma boa começar por aí. Eu ainda não entendo, não conheço. A galera fala que é bom, vou acreditar que é bom. Certo. Então, eu tava. Mas é bom Tava. mesmo. Tava. Tava codando junto com o Guanabara, pô. Ele que deu o pontapé inicial. Eu tenho que fazer essa menção honrosa porque acho que todo mundo. Eu não vou ser generalista, mas acho que todo mundo que mexeu com programação em geral veio do YouTube, que veio do Guanabara, porque os vídeos dele são upados ali, upados não, são mostrados pra vocês aí como indicação ali a todo instante ali. Se você escreve Python no YouTube, um dos primeiros vídeos dele é o que aparece já logo de cara ali pra você começar. Em formato meio game ali. Já é uma boa dica porque eu nem sabia. Eu vou procurar depois, cara. Esse Ô, cara aí. cara, faz, Pô, mano, faz cara, porque tem que começar por Ba- ali, velho. Porque assim, Guanabara- como eu comecei o bootcamp, né? Eu tô focado só no bootcamp. Não tô tentando pegar informações por fora. Pra não ter aquela overdose de informação, né? Mas depois que eu terminar esse bootcamp, eu preciso ir pra outras partes, né? Da internet aí pra aprender. eu vou fazer o merchan de graça, hein, mas É. Guanabara, lembra da gente aqui, tá? Ó, cursoemvideo.com.br, tá? Lá você faz Show. os cursos e você consegue diploma. Bacana, Uhum. bacana. No Eu melhor. vou Três deixar no. mundos, Deixa o link aí. são 3 mundos aí pra você se aventurar aí na linguagem, acho que vale muito a pena. Bom, começando aí, Pô, gente, eu vou só complementar, tá, a fala de vocês, Pô. porque eu não sou manjador do Python. Nem eu, pô. Eu tô Então, aprendendo. Mas Que? eu tô aqui, cara, como o Mar Silveira da Alura, tá ligado? Que fica só perguntando. Bom, vamos fazer o seguinte aí. Começando aí pelo Bruno, vamos fazer nessa ordem, né? Cara, pra que você utiliza o Python hoje? Você? então, cara, mais focado pra web, né? Aí, querendo ou não, eu tive que aprender um pouquinho de JavaScript também, porque você vai desenvolver pra web, você vai ter que manjar um pouquinho de JavaScript ali, se você for trabalhar com front, né? Só o JavaScript? Mas... Ou pede também HTML, essas coisas? Não, HTML. Aqui HTML e CSS você já tem que nascer. Mas eu tenho que saber, Mas entendi. já tem que sair do parto ali já fazendo uma página ali já. Aí. Pô, meu filho nasceu assim já. Abrindo o VS Code ali já. Fazendo a página. O index.html. Aí, cara, aí, tipo assim, eu faço back-end hoje com Python, utilizo o framework Flask, que por sinal é muito bom. Pra levantar um sistema aí você levanta bem rápido. Estudei bastante coisas com Python, cara. Estudei algumas linguagens, algumas bibliotecas como Selenium também, acho bem maneiro para fazer automatização. Tem umas bibliotecas aí também que faz. Você brinca um pouquinho com inteligência artificial, reconhecimento de face, essas coisas que o Python tem bastante, assim, sabe, conteúdo. Mas atualmente mesmo eu trabalho com web e tipo, acho perfeito assim, porque eu consigo fazer as coisas do modo bem ágil, assim, sabe? Consigo levantar um sistema bem rápido. E basicamente é isso, né? Uso hoje o Python para web mesmo, mas quero migrar um pouquinho o meu conhecimento mais para a parte de machine learning, né? Queria brincar um pouquinho de reconhecimento de face, essas paradas assim com imagens, sabe? Aí é isso.
Top, mano. Top. Show, show. Bom, e você, Eduardo? E aí, o que você faz com o Python? Cara, eu trabalho com dados, né? Análise de dados. Então, cara, esse mundo que vocês estão falando aí de web, para mim é uma abstração Uhum. diferente, cara. Apesar da gente estar falando da mesma língua, da mesma ferramenta. É engraçado isso, né, cara? Falando a mesma linguagem, mas, né, são caminhos totalmente diferentes, né? Que a gente. Sim, cara, sim, sim. Meu, é um oceano de informação totalmente diferente. É engraçado até isso, cara. Realmente. Sim, hoje o que eu basicamente uso para tratamento de base de dados, utilizando, né, cara, é, biblioteca principal para você trabalhar com dados dentro do Python é Pandas. Aí no ambiente de Big Data, Data Lake, muito PySpark, que é como se fosse uma abstração do SQL pro Python. Então você utiliza basicamente a linguagem do SQL dentro do Python através do PySpark. Uhum. Eu uso uma biblioteca dessa aí também. Na parte web eu uso o SQL Alchemy, não sei se você já ouviu Ah, falar. é um ORM, né? Que É o fala, né? ORM. Quando a gente utiliza alguma base de dados assim, a gente basicamente importa. A gente utiliza só, cara, dá um select na base de dados, coloca no Python e daí trabalha ou com Pandas ou com PySpark. Né? Basicamente é isso. E para automação, cara, eu utilizei muito tempo VBA para fazer automação de rotina, de putz, copiar arquivo, de fazer web scraping, né? Você entrar no, simular a navegação, entrar num site, logar, clicar, baixar uma base de dados ou então Eu, raspar a tela. eu fiz Utilizava isso, muito, cara. Eu fiz isso, mas utilizava muito V. qual é a biblioteca que você usa? Então, eu utilizava VBA no Excel mesmo, fazia isso com Excel. Ah, sim. Descobri o Python, cara, aí é Selenium, não tem jeito. Selenium. Puta, eu fiz Cara, isso, achei mó mágico, velho. sim, é muito fácil, cara, muito fácil. Basicamente você acha tudo do site lá com XPF, a localização de toda a tag, e o legal é que você utilizando o Python para isso, você consegue fazer o projeto de ponta a ponta, né? Você começa lá logando no site, mexendo na base de dados, já trata no Pandas, faz toda a automação, manda e-mail, seja pro Outlook ou qualquer outra coisa. Então, o que eu gosto muito do Python é que nem vocês comentaram aí, a versatilidade, né? Porque você consegue integrar tudo, cara. Então, hoje, o meu pipeline, por exemplo, é um processo onde ou eu começo com alguma automação de uma rotina mesmo, de, sei lá, de abrir um Excel, de alguma coisa assim, ou de raspar uma tela, vou fazer uma análise do o tratamento da base de dados lá e depois buscar o resultado por e-mail ou então deixando em um diretório para alguém acessar essa base de dados. É para isso que eu uso isso hoje. Ah. Cara, tem uma pergunta, ô Eduardo. Manda aí. Se liga, eu tinha feito um desafio aí com Selenium, né? E aí, tipo, eu reparei que às vezes ele atropela a sequência de que você coloca pra ele lá, tipo, clique aqui, e às vezes ele atropela. Aí, tipo, eu usei o sleep, né? O sleep, ele tipo, espera um segundo, aí clica, aí espera outro, espera a janela abrir. Existe alguma Sim. forma dele não atropelar desse jeito sem usar o sleep ou Basicamente é o sleep mesmo. é Ou o então você vai utilizar tipo IE7, while true, né? Você faz no VB era um while buzz. Enquanto a página estiver carregando, tem que fazer tal coisa. Então, a ideia do Python de você utilizar o while true você está usando um recursivo eterno, ele vai ficar rodando ali até, por exemplo, até você achar tal tag. Então, Hum, quando a página tá carregando, não existem todas as tags naquele momento. No momento em que ele achar aquela tag, vai para o próximo passo. Então, ele fica rodando. sim. Só que é melhor, se você já conhece o site mais ou menos, o quanto ele vai demorar ali, é melhor utilizar o Sleep, porque pensa que quando você coloca um while true, ele está fazendo um loop infinito numa velocidade muito rápida. Sim, sim. Você está gastando processamento, então é mais fácil você dar um Sleep, esperar 1, 2 segundos e continua. Normalmente a gente usa Sleep, viu, para falar a verdade. Né? Ah, sim, bacana. Então eu fiz o certo, então. É isso mesmo. Top.
Pra você Já ver, né? vimos dois pontos diferentes do Python. Mas assim, a programação em geral, ela se expande de um modo assim que não tem como você ser especialista em Python. Você tem que ser especialista em Python, especialista tem um foco, né? Cara, às vezes eu quero aprender, tipo, inteligência artificial, essa parada de automação com Selenium. Mas, mano, é muita coisa, velho. Muita coisa. Só se eu, sei lá, mano, ganhasse na Mega Sena e ficasse o dia todo estudando isso aí. Esse eu acho que vai ser o fardo. Já é o nosso fardo, mano. A gente vai ter que já estudar pro resto da vida. Só isso. Mano. Isso é verdade. Ainda bem que avisaram antes. É. Isso aí não tem como negar, velho. Então. Bom, seguindo a ordem aí, Felipe, fala aí um pouco aí E, da sua cara, experiência com Python. eu ainda não tenho experiência com Python como os meus dois amigos aí que falaram, né? Até porque a gente trabalha com outra linguagem de programação totalmente diferente, bem complexa pra falar nisso. Assim, o que eu posso falar é em relação à comparação, né? Que a gente pode falar em comparação? Pode. Claro, pode. Notando. Bom, o pessoal aí não sabe, né, e tal, que tá escutando, tá vendo o podcast. A gente usa lá o Delphi para desenvolver, a linguagem é Pascal. E a complexidade em Delphi, ela é bem grande, pelo menos eu acho bastante. Com certeza muita gente acha. Por mais que a linguagem seja de alto nível, a complexidade é absurda. Como o Delphi é um ambiente que tem muita flexibilidade na programação, né, que você consegue fazer diversas coisas, tanto na parte de dados quanto, enfim, orientação. Isso acaba tornando muito mais complexo, cara. É muito complexo. Eu achei muito complexo. Em relação ao Python, o Python você consegue entregar a mesma coisa de uma forma muito mais simples, muito mais rápida e muito mais entendível. Pelo menos no meu ver foi assim, dessa forma. E, cara, eu tô gostando muito. Assim, questão de você montar uma estrutura, identar e tudo mais, no Python eu tô achando muito mais leve, muito mais tranquilo. Parece que você tá conversando com o computador. Tô conversando em inglês, parece que é isso. Tô lá conversando. E aí, hi, how are you? Entendeu? Parece que eu tô fazendo isso, praticamente. Por isso que isso tá ganhando a minha atenção no Python. Por isso que eu tô, como um novato, dos novatos na área, né, nessa linguagem, eu tô me sentindo muito mais em casa do que com o Pascal, né? Muito mais em casa. Tanto é que eu tenho muita dificuldade no meu trabalho em questão de tentar desenvolver alguma coisa. Sempre tô pedindo, tentando pedir uma ajuda, tô pedindo, enfim, uma orientação, porque o negócio é punk. E o Python ele entrega tudo isso. E a palavra, acho que vencedora aí é realmente a versatilidade, né? Porque é tanto web quanto análise de dados, os dados, quer dizer, né? E também tem a parte de machine learning também, tem também a parte de mobile, você também consegue fazer mobile com Python. Enfim, é tudo, cara, a gente consegue fazer tudo com Python. E eu acho que é por isso que ele tá no topo, né? E vai continuar, eu acho, por muito, muito tempo, porque o cara é monstro, mano. Isso o que dá pra fazer com Python, o pouco que eu tive assim de contato e já percebi é que o Python é absurdamente foda, entendeu? Desculpa a palavra aí, mas é isso. Caralho, até emocionei, mano. Foi um discurso bonito, mano. Pô, Gostei. Isso, assim, se o cara tá em dúvida. eu ainda não sei assim se eu pra qual parte que eu vou, porque como vocês falaram, né? E realmente eu concordo, eu percebi, o web é um oceano de informações e o dados é totalmente outra coisa, né? É outro oceano de informações. E assim, o meu interesse sempre foi dados, mas tô tendo dificuldade, não sei se for por conta, como eu falei pra você, da universidade didática, que eu tive com o professor e tudo mais. Eu vou tentar novamente, vou insistir mais um pouco, porque eu quero pegar a parte de dados. Mas, se eu não me der bem e me identificar mais com web, eu vou pra web mesmo e vou ser feliz lá, entendeu? Porque eu sei que vai ter pra mim em muitos lugares na parte de web e também na parte de dados. Só que o pessoal que tá escutando aí tem que entender que dados é muito complexo. Quem consegue trabalhar com dados aí tá de parabéns, porque o negócio é punk, gente. O negócio não é fácil não. Você saber fazer o controle de uma empresa aí na parte de dados, fazer levantamento de alguma coisa, seu patrão pedir pra você fazer isso e aquilo e você entregar aquilo no prazo. Cara, eu não acho fácil não, mas é foda, é da hora. Quem sabe fazer, tipo o Felipe aí. O Felipe é foda, mano. O Felipe
esses dias aí me salvou numa prova que eu tinha que fazer aí, que eu quase dei um beijo na boca dele mentalmente, entendeu? O cara me mandou lá, era um negócio básico, eu acho, né? Pra ele foi básico, mas pra mim que Só tava tô fazendo, aprendendo só, pô. entendeu? Tipo, mandou um negócio pra mim e, pô, me salvou na hora. Eu consegui fazer todo o restante só pela ajuda que ele me deu no primeiro exercício lá. Então, dados é da hora, tem que gostar, dá pra ver que o Felipe tem paixão por isso, isso eu já percebi de longe. E se eu não me der bem em dados, eu vou pra web mesmo e é isso, mão na massa. Cara, Mas você a falando. porra. Você falando isso, cara, eu acho que o Eduardo pode até dizer, porque trabalha com um volume de dados Então. gigantesco aí. Ele sabe. Cara, o Python, não só o Python, mas acho que a área de ciência de dados é uma área que não é só a programação em si, né? Não, Porque é muito. da cabeça a mão da Acho que é muito pessoa. entendimento. o Tem cara que ser tem muito que- inteligente. O cara tem que ter soft skills ali que Exatamente. não tão atrelados à programação em si. Exatamente, perfeito. É, a Ser um complexidade. matemático. Então, a complexidade, né, de entender o problema, né, e achar a solução na parte de dados eu achei bem elevada. Mas não vai ser só em Python, né, vai ser em qualquer parte. Você pode fazer em Java, pode fazer, sei lá, o que tiver, dados aí vai ser a mesma coisa. Aí vai dar pessoa. E é isso. Bom, Ô. seguindo a ordem aqui, acho que parece que sou eu, né? Isso. Fala aí, conta as histórias aí que você teve com Python. Cara, Python pra mim foi meu pontapé inicial, né? Na programação em si, né? O Eduardo e meu irmão aí me deu como dica, né? Pois é, eu achei que você ia ficar até o último dia da sua vida e você nem tá, né? Não, cara, Python, eu saí um pouco do Python. Só que assim, eu gosto. Agora. Então. Mas assim, cara, eu cheguei a fazer entrevistas de emprego pra Django e eu consegui entregar uma crudezinho com Django. Flask, o Bruno me ajudou bastante também em algumas coisas. Sempre tá me falando umas coisinhas sobre Flask. E eu acho o Flask muito parecido com o Node. Então, o esquema, a arquitetura ali da parte ali é uma coisa bem parecida. Só não manjo tanto, mas cheguei a mexer com Jinja, graças ao Bruno aí que também me passou. No Django, como o Django tem toda uma estrutura já interna, né? Então eu usei uma espécie de Jinja também, tipo, um sistema de templates parecendo no Jux ou Pod Parser, enfim. É muito parecido com o EJS também. É muito parecido, então Python, assim, pra mim, cara, foi meu pontapé. Eu fiz o curso do Guanabara, que nem no começo eu falei. O meu foco nunca foi realmente, vou pra dados, vou pra isso, pra aquilo. Na verdade, o Python me ajudou a entender a lógica de programação. Certo. Ele me deu o pontapé, assim, pra falar, cara, programação é isso aqui, é assim que você usa o if, else, é assim que você usa o for, enfim. Eu cheguei um pouco na parte de orientação a objeto no Python, mas eu não sou um perito nisso. Cheguei a usar bastante função, enfim. Tá aí uma coisa que a gente tem que falar pro pessoal que tá assistindo, né? Que quer entrar na área, que se interessa. E não é você cair de cabeça, assim, na linguagem de programação, e sim você entender pelo menos a lógica antes, né? Saber como é que funciona e tal. Foi uma... Sim, assim, a cara, linguagem, como você falou, ajudou você, né? Ajudou você sim. a se introduzir. Mas aí você pode falar e dar uma continuidade de falar o quão importante é entender a lógica de programação e usar ela na linguagem específica. Então, foi um conjunto ali, né? Porque a faculdade já estava passando um pouco da lógica e o Guanabara ali, ele... foi bem pouco, né? Pra falar a verdade. Mas assim, o Guanabara, um professor muito bom aí na internet, aí vocês não conhecem, quando vocês acessarem o curso aí, ele insiste bastante nessa questão teórica, então eu acho que isso faz com que a gente exercite essa parte, não só uma questão prática, mas entender de onde vem a linguagem, quem criou a linguagem, enfim, tem todo esse parâmetro, enfim. Mas, Isso é legal, cara. Eu nem cheguei a conhecer o Guanabara, cara. Então, você tem uma noção. Eu tô falando aqui porque realmente ele impactou minha vida ali. Porque tanto ele me trouxe a linguagem e eu pude passar isso pro Bruno, por exemplo. E passei para quem tava ali perto de mim ali, eu sempre tentava falar do Python, né, na faculdade.
Sim. Eu era até meio chato, né? Ficava no celular lá programando, mas eu tinha vontade de entender, sabe? Então, Falava de Python e PicPay, mano. Do é, PicPay eu não sabia. É, mas fala, criar conta no PicPay pra ganhar cashback, mano. Ele faz cashback direto, verdade. enfim, aí o Python pra mim é isso, cara. É minha cadeira, como é, meu carrinho de bebê ali da programação. Foi o que me ajudou, ou o andador, né? Que me ajudou a entender um pouco hoje da programação. Mas não ia falar de outra linguagem, mas eu pulei pro JavaScript. Não tô dizendo nada que ele é melhor que Python, tá? O Bruno tá bravo já. Tá esperando Tem que você ler. falar. Tem que Mano, levar o leite para criança, né, velho? Aí, putz. Então. Tem que. E até a criança aqui também tá estudando. Ó, meu filho, cara. Eu mostrei o vídeo do Guanabara, do Python, e ele fez uma aula e não gostou. Não gostou? Não, aí eu passei o de JavaScript, meu, detonou. Fez o de JavaScript inteiro. cara, É isso. Engraçado, né? Seleção natural, né? Aconteceu. Então, eu não sei, acho que é porque eu tenho. Como eu falo bastante pra ele, né? Tipo, obrigo ele a ficar resenhando. Bacana isso, Obrigo né, ele a mano? ficar no. Tá introduzindo na área, você já tá introduzindo o filho na área já. Bom, agora o Léo aí, Felipe. Eu chamo ele de Léo, gente, mas é Felipe Leonardo, enfim. Fala aí pra Eu, gente. eu prefiro que me chamem de Léo, eu gosto. Bom, eu sempre gostei muito de dados, mas sempre mexi com desenvolvimento, mas Python mesmo fui conhecer ele exclusivamente para a parte de dados. Eu tenho usado pandas e aprendido algumas coisas, manipulado alguns arquivos XLSX, Excel, CSV, blá blá blá, e eu tenho gostado bastante, cara. Para dados, você faz uma análise muito rápido, o código é muito clean. Como o Felipe falou, você parece que está conversando, porque você escreve pouco e faz muito. Você traz os dados bem rápido, com poucas linhas, você analisa tudo. Eu tenho gostado muito de fazer web scraping também. Eu tenho usado uma lib lá, Beautiful Soap, para isso. Então, Sim. eu tenho feito umas brincadeiras, entrado nos sites, trazido algumas informações. Meu, muito fácil mesmo. Você andar nas tags e trazer as informações, fazer um loop dentro do site para trazer todas as tags, é viciante. É viciante. Só que tem que tomar cuidado para quem está ouvindo. Acho que o Eduardo tá ligado, né? Tem alguns sites que não deixa. Tem um arquivo roberts.txt, né? Que é a permissão se deixa ou não deixa. Eu esqueci de ver. Eu não posso esquecer. Mas... Fazer o request, né? Isso, exatamente. Pra ser sincero, eu nunca vi o Roberts, mano. Eu só pesquisei que tem, mas eu não tive paciência de ver se o site deixa. Mas não me barraram, tudo bem. Na verdade, a Udemy não deixou. Eu não consegui. Eu acho que ela não permite. Mas, enfim. Automação também, já fiz algumas coisas com Selenium e FileToggy. FileToggy, você tem que colocar bem como eu posso dizer, a posição lá, coordenada X e Y, então não dá para fazer coisas muito complexas. Mas o Selenium, nossa, meu, é uma mágica aquele negócio, cara. Uma completa mágica. É muito bom mesmo. o pai AutoGuia eu já mexi já com ele. Ele dá pra você, tipo, tirar um print da onde você quer. Aí, tipo, não sei se você já viu isso. Tipo, um print de um Isso. botão e aí ele vai pegar os pixels daquele botão e vai ficar mapeando a tela até ele aparecer. Ah, eu não fiz dessa questão, mas eu já fiz ele fazer alguns atalhos. Eu dava o run no código, aí ele abria uma nova aba, entrava no Google Drive, baixava o arquivo, aí abria o Gmail, escrevia o título e o e-mail do destinatário, colocava lá e enviava. Muito fácil, cara. É sinistro. É uma versatilidade tremenda. E eu pretendo continuar com Python para dados mesmo, fazer pipeline de dados para poder fazer ETL. E é isso aí, é a minha intenção. Um pouquinho de machine learning também. Boa. É o que tem, é impossível pegar outra coisa. Não tem como. Então, você tá muito ligado à parte de dados, sempre teve junto com o banco, né? Então, acho que a tendência é você ir pra esse cantinho, né? Eu tô. Apesar de você mexer com web, né?
Apesar que você tem uma experiência até com app também, né? Desenvolvimento web. Então, meu background, assim, eu sou melhor em banco de dados, SQL, mas meu background em programação é o que eu tenho, porque eu sempre estudei, entendeu? Então, mas, assim, por exemplo, o Eduardo mesmo pode falar isso. Quando você faz o web scraping, cara, você tem que ver as tags lá para você puxar. Eu imagino uma pessoa que não entende de HTML entender certamente aquelas tags. Não é difícil HTML. Só que, pô, você vai entrar no site que você nunca mexeu com HTML, só mexeu com Python para dados. Aí você fala, mano, o que é classe, div? Qual que é a diferença entre ID e classe? O que é H1, H6, H não sei o quê? Entendeu? Como eu já tenho esse background, cara, eu nem pensei, Facilita, né, velho. velho? Você dá uma encurtada, né, no entendimento disso aí. Porque você vai ter que, cara, você vai ter que estudar um pouquinho, saber para que serve isso aí, pra você conseguir se identificar dentro de um site, né? Sim, A automação, raspagem de tela é isso. É você dizer pro Python onde estão as coisas sem você precisar apontar. Você precisa dizer, referenciar, né, cada item. Ele não necessariamente vai procurar na tela, né? Ele vai procurar pelo código. Então, isso, você tem que exato. conhecer. E é doido porque você tá no Python, aí você realmente tem que entender o HTML para pedir para fazer alguma coisa. Como eu já tenho esse background, cara, vixe, foi liso, 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 liso. Nem pensei. É muito show, cara. Top. Super recomendo. Acho que todo mundo devia estudar Python, porque vai te ajudar em alguma coisa, cara. Sim. Então eu tô pensando, cara, em voltar pro Python. Não Pensa muito trocando. não. Não trocando JavaScript nunca, mas assim, eu digo na parte de back-end. Eu tenho um projeto junto com o Bruno e eu acho o back-end dele bem legal, sabe? Bem estruturado. Essa questão de orientação a objeto, eu sou um cara assim, eu aprendi a programar, mas eu não peguei a orientação a objeto muito assim na risca. O meu negócio é mais utilizar função, né? A gente chama de linguagem funcional, né? Então eu sou um cara mais funcional. Uso funções e você usando funções. Então, eu aprendi a usar a linguagem funcional, mas no fundo, eu acho um bagulho muito pesado, velho. Então, na minha cabeça funciona bem. E Demorei pra aprender. Aprendi, mas eu acho um bagulho pesado. tipo React Native, enfim, qualquer hoje framework web JavaScript, ele, assim, lógico, ressaltando, tá? React, porque ele tem uma experiência com. Você pode utilizar o hooks ali para mexer com funções, enfim. Não é JavaScript hoje, é Python. Eu ia até só falar da parte do React que tu tocou no assunto. Eu prefiro orientação a objeto, mas eu não consigo usar React com classe. Só funcional. É estranho. Mas, enfim, com React combina. JavaScript também eu não consigo fazer com classe, só a função. Não rola. Mas se eu pego um Java assim, ou um C Sharp, eu acho aquilo lindo. Muito organizado. Se for PO. Enfim, voltando pro Python, né? Acho que o que a gente ia falar agora, já que Python tá num hype danado para dados, antes de voltar para dados, eu queria saber algumas coisas de Python para web ainda, cara. De Python para web, Bruno, ou quem puder responder, mas vou dar o foco no Bruno aí que mais está ligado. O framework mais pedido para Python agora realmente é o Flask, ou tem uma diferença ali no case de uso de Flask ou de Django, ou é a preferência do pessoal? Então, cara, hoje acho que o framework mais popular ainda é o Django, mano. Django. O Django, porque tem muito mercado, eu vejo bastante vaga pra Django. Só que o Flask tem ganhado muita popularidade, sabe? Ultimamente. Por quê? Porque assim, ele, que nem eu falei antes, você consegue levantar um sistema bem fácil, bem rápido com ele. E ele te dá toda a liberdade para você construir as suas próprias ferramentas. Que nem o Django, ele já é mais pesado, ele já é mais completinho, né? Ele já vem com sistema de autenticação, já vem com ORM,
Tem uma comparação que fala que o Flask é um canivete suíço e o Django é uma bazuca. Existe essa comparação desses frameworks. Então, assim, o Flask ele não vem com nada, cara. Sabe aquele carro 1.0, tipo, sem direção hidráulica, sem... Caramba. É bem isso, o Flask é assim, cara. Só que assim, você tem toda a liberdade para você mesmo fazer a sua própria lógica de sistema de autenticação, a forma que você vai conectar no banco. Então a gente dá toda essa liberdade para você desenvolver. E a estrutura, cara? Então, Tipo, a arquitetura, o Django ele já vem com um padrão de pastas específico assim, o Flask não? já. O Django, sim, quando você starta um projeto, ele já cria tudo certinho pra você. Sim. Pra você ter uma noção, o Django você usa Virtual Env, no caso você pode usar no Flask também. Só que no Django é aconselhável que você crie uma Virtual Env, porque aí você meio que... Imagine como se estivesse instalando o React. Desculpa voltar de novo. Mas seria a mesma proposta. Você faz uma instalação, ele traz toda a arquitetura de pastas e, ele traz tudo, cara. E você só precisa linkar o que você quer. Ah, você quer usar o banco de dados? Aí você usa lá, sei lá, um SQLite lá de banco, enfim. Sim. O ORM dá essa vantagem de você conectar em qualquer banco, né? E assim, cara, o Django, tipo, eu acredito que deve ser recomendado usar Virtual Env porque ele traz um monte de biblioteca junto, né? Então, se você tiver alguma biblioteca, então se você tiver alguma biblioteca ali que esteja desatualizada na sua máquina, aí eu acredito que vai crashar alguma coisa. Mas, cara, oi? Pode falar, eu vou fazer uma pergunta antes que você Ah, terminar. não, então, mas o Flask, cara, você consegue fazer renderizar uma página com um único arquivo, tá ligado? Você consegue fazer um Hello World com poucas linhas no Flask. Você cria um arquivo lá .py e cria uma rota, liga o servidor e já era. Sua página tá online. Ah, que massa. Só que sim, existe uma estrutura para você criar. Só que aí você tem que ver a documentação. Aí, se você usar o Flask para utilizar ele full stack, né, que renderizar as páginas e tudo mais, aí você tem que seguir lá toda a sequência de pasta e tudo mais. Agora, se você usar ele só para fornecer API para o front-end, cara, acho que só vai precisar da pasta de controllers mesmo e a model e iniciar o servidor. Não tem muito segredo, vai ficar bem limpo mesmo assim o sistema, sabe? Eu já mexi com Django, tipo, ia ficar um monte de arquivo para um lado, pro outro, e eu não gostei muito não. Aí eu fui pro lado do Flask mesmo. Que maravilha, show de bola. Vocês estavam falando bastante de Virtual Env. Cara, eu já vi um caso de uso de Virtual Env para ser usado com Power BI. Eu vou tentar explicar o que é Virtual Env, vocês vão ver se eu estou certo, beleza? Virtual Env, no caso, pelo menos para Python, é um ambiente ali com a linguagem Python que você consegue montar com algumas configurações específicas, por exemplo, uma versão diferente do Python. Aí você consegue rodar projetos e criar projetos dentro dessa Virtual Env selada com configurações específicas dela, é mais ou menos isso? Sim, é parecido com, inclusive, Docker, sabia? Lembra um pouco, lógico, você não Ah, vê, de container. mas é muito parecido, sabe, com a questão de container. Você emula, tipo, um Ah, sistema meio com uma máquina em underground, assim, tipo, virtualizando uma base lá, justamente só para rodar o Python, né? Aí lá você consegue instalar, fazer o pip install e instalar todos os pacotes que você precisa nessa env. O Aí legal é isso é que você foda. Eu isola, acho né, que eu não usei em outra linguagem, não. Assim, o caso de uso que eu tinha visto com o Virtual Env, falando bem rápido, 30 segundos, era para usar Python com o Power BI, que é a ferramenta de Business Intelligence, né? O Power BI ele não aceita uma versão atual do Python lá. Acho que é 3.6, não tenho certeza. Aí precisava fazer o quê? Criar uma... Interessante era o quê? Você tem um Python mais atual para fazer seus projetos, óbvio, e você cria uma Virtual Env com uma versão um pouco passada, né? Um pouco anterior. Aí o Power BI conecta no Python com essa Virtual Env, certo?
Aí você consegue misturar os dois. E, velho, só sucesso. Imagina você pegar um monte de dados com Python, fazer o teu ETL lá com Python, fazer um monte de códigos que dariam gráficos bacanas com Python, e o Power BI só mostra o gráfico maravilhoso, lindo e belo lá. Mas por trás é Python. Que sucesso, velho. Só pra avisar que meu Discord caiu, caso alguém tenha me chamado aí, desculpa. Caiu mais Ah, uma vez tranquilo. aqui no Discord. Ah, legal essa imagem do Virtual Envy, Bruno. É Ah, interessante. era o que eu imaginei, é isso mesmo. Foi isso que o cara fez para usar com o Power BI. Ele usou uma versão anterior do Python, porque era o que o Power BI aceitava. Muito bom, velho. É como se fosse um modo de compatibilidade. Adorei. Compatível com a ferramenta, com a outra ferramenta que você vai estar ali na ponta, né? Uhum. Você usa isso, Eduardo, no seu trabalho ou não? Você não isola? Como que funciona? Não, é porque assim, a gente tem a gente tem um já preparado, né? É como se fosse, por exemplo, vocês já viram o Google Colab? Já. Sim, uso. Já. Top. Então, o Google Colab utiliza o conceito de Jupyter Notebook, né? Então, você tem um ambiente na nuvem ali onde você trabalha. Inicia exatamente isso. Você logou lá, ele cria uma máquina virtual. Lá dentro do Google Colab, ele já tem uma versão do Python instalado e uns pacotes básicos instalados do Python. Lá a gente utiliza mesmo. A gente tem um ambiente de desenvolvimento que é conectado com o nosso Lake, mas que não tem interação com o ambiente local da máquina. Então, se a gente tivesse esses dois Python, um Python rodando na máquina local e tem outro rodando máquina virtual no navegador mesmo, né? Utilizando o Jupyter Notebook, conceito de notebook, né? Maneiro. Show. É parecido com o Cloud9, é a mesma pegada, né? Que é Isso. uma ideia online ali que você usa e depois... Exato, aí a gente, na hora de iniciar a sessão, a gente monta a máquina, né? Fala, putz, utilizar Python ou vou utilizar PySpark? Porque se eu vou utilizar só Python, quando eu vou utilizar Spark, eu preciso de uma conexão específica com o de Lake. Então, eu seleciono isso. Eu falo, eu quero tanto de memória virtual ali para minha sessão e quantos cores eu quero. Então, existe um ambiente em nuvem com recursos, né? Que são limitados. Então, na nossa área, ela tem 400 cores, 400 processadores virtuais e 8.000 gigas de memória. Então, cada um vai montar tanto de memória e um tanto de cores aqui, que é o que eu vou utilizar para esse meu projeto. É o mesmo conceito. O conceito atual, né? Hoje em dia, de cloud, né? Pega a Microserviços. maquininha lá e já era. Bom, aproveitando aí, falando, né, da parte de dados aí, acho que o Eduardo tem muito conhecimento nessa questão de dados, principalmente ligado com Python, né? E que é um hype do mercado, né? Hoje, cara, a cada 3 vídeos que eu assisto no Facebook, o quarto é uma propaganda dos caras minerando lá, falando, os gêmeos, né? Você tem que aprender Python em dados. Tá ligado. Você tem que não sei o quê. Ou é o outro maluquinho lá. Você já exportou Excel? Excel Python, não sei o quê? Você mostrar informações do Excel com Python, enfim. Eu vejo muito, cara, falando sobre data science Tem nas mídias bastante. sociais. Sim. E assim, cara... Não, pode falar. Não, também daí. Então, eu vejo muito disso, né, nas mídias sociais e, cara, isso é forte. Como é que é pra você, Eduardo? Por exemplo, você é muito assediado no mercado? Como que é essa... Então, para dar um pouco de contexto, né, de como que eu comecei a utilizar Python para, né, eu trabalhava e sempre utilizando, meu, tá cortando? Tá cortando um pouco. Deu uma cortadinha. Voltou agora? Agora sim, agora tá Tá, tranquilo. beleza. Então lá a gente utilizava muito SAS, né, SQL, o Datastep, utilizando SAS Guide. E depois a gente migrou para um ambiente lá onde você podia utilizar o PySpark ou o SQL. E eu estava ali como analista de dados e tal, fazendo todos os meus projetos, cara, em SQL e VBA.
Era o que eu utilizava. Quando falava de automação, utilizava VBA, um Excelzão com VBA. Quando falava de dados, tratamento de dados, base de dados, era SQL. Daí chegou uma equipe de cientista de dados, né, cara? O Itaú começou um esquema de formação, né? Então, chegou um monte de galera, foram formados ali dentro do ambiente do banco, como cientistas de dados, e foram distribuídos nas áreas, né? E na época lá chegaram 5 cientistas de dados. O engraçado é que a galera, tipo, não sabia SQL, eles não conheciam SQL, não conheciam SQL, utilizavam só Python para tudo. Análise de dados, para web scraping, para modelo, fazer machine learning mesmo, reconhecimento facial de imagem, análise estatística, tudo dentro do Python. Aí eu fiquei olhando eles utilizaram e falei, cara, não precisa aprender, dá para levar com SQL. E chegou uma hora que não tava dando mais, cara. Chegou uma hora que eu tava ficando muito limitado, eu não tava conseguindo fazer tudo que eu precisava só com SQL. Então eu tive que migrar pro Python. Daí foi quando eu comecei a pesquisar um pouco mais, como que eu utilizava e tal. E migrar pro Python para fazer a mesma coisa que eu fazia em SQL e depois mais, conseguir desenvolver coisas diferentes foi muito fácil, cara. Então, como vocês comentaram aí, o Python ele é extremamente inteligível, cara. Então é muito fácil você entender. E se você programar em qualquer outra coisa, você vai ter facilidade para se adaptar com Python. E o legal do Python é a comunidade, cara. Ativa, né? Cara, você vai procurar alguma coisa na internet, você tem tudo, cara. Muito conteúdo, velho. O Stack Overflow, cara, é o dia inteiro, velho. O dia inteiro. Uma frase que eu uso quando a gente tá lendo trabalho, alguém perguntou, cara, tenho certeza que você não é o primeiro a ter esse problema. Vai lá no Stack Overflow que vai ter, só tem que saber procurar. Então, uma coisa que fortalece muito a utilização do Python é justamente a comunidade, cara. Porque tudo que é solução que você precisa, você vai achar com Python, você vai conseguir fazer. Então, isso é que facilita a entrada para todo mundo, né? Eu, particularmente, eu comecei a estudar Python mais profundamente justamente com os gêmeos. O blog deles, né, na época, era o Mineiro de Dados, procurando conteúdo ali. Minha formação de engenheiro de produção, né? E quando eu fiz meu TCC, eu estava começando a estudar sobre esse negócio de modelo, de machine learning, estava começando a me interessar nisso. Aí o TCC que eu fiz era a análise de comparação entre dois modelos, um de regressão logística e um de análise diferencial para criação de modelo de crédito score. Que é quando você, basicamente, quando você vai pedir um cartão de crédito, existe um modelo por trás que vai dizer se você é um bom pagador ou não. E aí ele vai decidir se vai te dar um cartão de crédito e se te der, quanto de limite ele vai te dar, pelo seu behavior, que é o seu risco intrínseco, né, como cliente. Então exige um monte de cálculo ali por trás desse modelo. E na época eu usei o SPSS da IBM. Cara, era muito difícil, era tudo em point and click, né, para fazer esse modelo, para utilizar a base de dados ali dentro. E quando eu fui Esse modelo era o quê? Oi? Esse modelo era o quê? Desculpa. Então, eu estava fazendo a comparação entre dois modelos, um de regressão logística e um de análise diferencial para classificação de inadimplente. Então, a base de dados lá, dado o seu perfil, por exemplo, onde você mora, o seu grau de escolaridade e a sua renda, e tinha alguns outros fatores, mas basicamente esses, eu olho para você e falo, ó, o Leonardo tem tal perfil, eu acho que ele vai ser uma pessoa que vai conseguir me pagar, então eu vou dar um crédito para ele. Ou então, eu acho que ele não vai me pagar, então eu não vou dar um cartão de crédito para ele. Ele provavelmente é um possível inadimplente. Isso é o que o modelo fazia, né? Que inteligente. Classificava as pessoas. E, cara, voltando a essa questão da comunidade, né? Python. A biblioteca mais conhecida para você utilizar, para você criar modelos assim, com facilidade, é a Scikit-Learn. Você tem muita coisa, cara, muita coisa construída. Você basicamente precisa conhecer sua base de dados, os campos,
fazer um tratamento básico ali e imputar os parâmetros, mas a estrutura, todo o esqueleto já está tudo pronto, todo o cálculo estatístico, todas as estatísticas estão prontas por trás. Você quer fazer um describe de uma tabela, é simplesmente o nome da tabela ponto .describe, ele te dá todas as estatísticas básicas daquela tabela. Médias, valores máximos, mínimos, se a variável é categórica, se ela é contínua. Muita coisa. Então é muito fácil. E não é à toa que essa linguagem está nesse hype. Por causa da facilidade, cara. Porque tudo que você precisa fazer, principalmente se for de ciência de dados, como vocês comentaram também, hoje o profissional de dados, ele tem que percorrer por todos esses caminhos. Tanto entender a parte de engenharia de dados, que é mais próxima de TI, né? Que é o cara que está lá no mainframe, fazendo uma extração de um banco de dados. Cara, você vai ter que botar para colocar dentro do ambiente essa base de dados, você vai ter que entender os dados e no final vai ter alguém que vai utilizar isso. Seja um dashboard, seja numa automação, seja num relatório, seja num público específico, vai ter, sei lá, no final você vai passar para uma campanha de marketing, quais são os clientes que possivelmente vão comprar seu produto. Então, no final, cada etapa do projeto, você tem profissionais diferentes trabalhando. O cientista de dados, ele tem que percorrer por todos esses campos. E o Python, ele ajuda muito nisso, porque dentro do Python você já vai ter alguma biblioteca, alguma utilidade para cada uma dessas partes. Tanto para visualização de dados, para automação, para web scraping, para você fazer engenharia de dados, para você fazer um modelo de machine learning. Então, a comunidade, ela disponibiliza muita coisa mesmo. É muito fácil você encontrar o que quer que seja que você precisa utilizar. Então, a gente vê bastante, cara, a linguagem R, que eu acho que é um derivado do Python, né? Não, na verdade, Não. não. O R, quem gosta muito de R são os estatísticos. A galera de estatística, galera mais raiz, né? Vamos dizer assim. Criado por estatísticas, eu acho, né? Foi criado por estatísticos também. Existe uma comunidade também. E Só que. Pode falar, desculpa. eu ia comentar que sempre que você vai ver algum curso de ciência de dados, sempre existe essa pergunta: R ou Python? O Python ele é mais rápido, né? Ele é mais escalável, né? Então, não diria nem que é mais rápido, cara, mas o R você vai utilizar numa aplicação muito específica de criação de modelo, estatística, de O R é mais alguma coisa limitado, específica né? para isso. Então, depende do que você vai usar. Se você vai usar estatística para modelo, por exemplo, ele é tão bom quanto o Python. Agora, se você vai fazer, tipo, tudo num processo só, o Python é melhor. Eu considero o Python melhor nesse ponto, porque dentro de um projeto só, você consegue colocar tudo que você precisa. Percorrer. Possibilidade, né? Se um dia alguém ficar zoando o R também, lembrando que tem muita coisa de machine learning, bibliotecas que só tem R e não tem Python. Então, as coisas específicas aí. De repente você precisa às vezes. O R é indentado igual o Python? Sim. Cara, Eu achei entende? que fosse Essa derivado, classe dele é sabe? esquisita, eu acho. Porque acho que ele atribui como as setas, mano. Muito bugado. Então, exatamente. Da hora. Ele tipo, é engraçado, eu um pouquinho assim no começo, né, até pra decidir, putz, qual, eu tava procurando uma formação de cientista de dados, né, falei, cara, deixa eu ver aqui, e vi um pouquinho no início das duas linguagens, falei, cara, qual que eu vou seguir, utilizar aqui? Aí parece que é tipo um Python mais grosseiro, sabe, a forma de escrever, quando você vai estar falando de análise de dados, né, tem coisas que você tem que escrever um pouco mais para você fazer a mesma coisa. Forma de você atribuir valor às variáveis, forma de trabalhar com dicionários, com listas, é um pouquinho diferente, né? Caramba, hein? Eu particularmente, cara, Python ajuda demais, cara. Eu, lá no trampo, a galera zoa que eu sou o louco dos loops, hein? Tudo que eu vou fazer de processo, eu crio um monte de loop que atribui um monte de variável e fica lá trampando sozinho. Essa parada de automação é da hora, mano.
Sim. Automatizar os negócios, mano, eu acho isso muito da hora, cara. Acho da hora. Mas assim, ó, vamos falar um pouco, você que tá no mercado, Eduardo, tipo, hoje o mercado tá muito aquecido para quem é cientista de dados, né? E tipo, Python acho que é requisito de todo cientista, né? Ou você acha que não, dá para você ser um cientista de dados hoje sem precisar do Python, por exemplo? Cara, eu acho difícil, viu? A não ser que seja, que nem a gente falou, muito específico utilizando R. Aí não vai ser tanto um cientista de dados, vai ser tipo um de machine coisa muito específica, mais focado, né? Porque qual que é o interessante do cientista de dados? Que ele vai percorrer por todas as partes. Ele vai falar com o negócio, ele vai falar com TI, ele vai falar com o analista de dados, ele vai falar com diretoria, com a parte comercial. Então, ele não vai fazer um trabalho muito específico. Então, São muitas skills, né, que tem ali você dentro precisa da... ter ferramenta versátil. Né? Então, cara, para cientista de dados, com certeza, cara, isso é Python e SQL, tem que saber, tem que saber. É requisito mínimo do mínimo. Chorei. Você trabalhar com ciência de dados, né? Aí, o Felipe tá ingressando aí já na área de dados, ó. Já tem Então, manda brasa, Fê. já tem um backzão grande aí, que isso é bom, porque se você tá entrando na área, é importante, pelo menos pra mim, tá? Eu acho, assim, importante saber se essa área, ela tem futuro, né? Porque pensa, se dedicar, sei lá, seja seu 2, 3 Então, anos... aí é até um pouco diferente. Nessa área tem futuro. Essa área é o futuro, velho. Caraca, tipo, mano. Isso aí, velho. Cara, não Aceite. tem, não Cara, tem como. vai ser o Todas tema as do empresas, vídeo. todas as empresas hoje, elas estão se guiando por dados, né, cara? Não tem como. Vamos falar sobre Data Driven depois, hein? Vamos montar já. Isso, exatamente. As empresas elas estão procurando isso. Ainda é um nome essa expressão as pessoas ainda não têm muito o que é a definição, né? O que é data driving? É uma empresa que tem cientista de dados lá dentro, é uma empresa data driving? Não necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não, mas o conceito de data driving é uma empresa que ela guia as decisões através de dados, não através só de um achismo ou do mercado. Ela faz um levantamento de dados, consegue tirar insight dos dados, porque, cara, Mas tá sorrindo aqui. a quantidade de dados que você tem. Imagina hoje, por exemplo, quando você vai falar de. Por que você fica. Você tá no Facebook lá, fica aparecendo um monte de vídeo para você sobre ciência de dados, sobre. Porque com certeza em algum momento você teve alguma interação com esse conteúdo. Por detrás do Facebook, você tem o tráfego, né? Então, existe a questão do tráfego pago e o orgânico. O que eles fazem? Olham o seu perfil, você é um tipo de pessoa que está procurando conteúdo sobre programação, e baixam esses dados, analisam qual que é o seu perfil e falam, ó, o Leandro é uma pessoa de entre 25 e 32 anos que estuda programação e gosta desse conteúdo. Bom, então todas as pessoas que têm um perfil parecido com o do Leandro, provavelmente vão querer o mesmo conteúdo. Então, Foda, né? eu crio um público através do perfil de algumas pessoas, eu crio uma população através de uma amostra relevante. Essa amostra aqui, ela caracteriza o meu público. Eu vou lá, crio um público e tenho uma população parecida com aquilo, que provavelmente são as pessoas que vão comprar mais o meu produto. Esse, por exemplo, é uma decisão através de dados, né? Para quem que eu vou vender meu produto? Bom, vamos ver as pessoas que já compraram e possivelmente as pessoas que são parecidas com elas também vão querer comprar meu produto. Então isso é se guiar através de dados, né? Isso eu considero que uma empresa que está arrumando para o data driven, né? Que se guia através dos dados. Algo maravilhoso. Caramba, embaçado, hein? A parte de dados é um bagulho sobre-humano, né? É que hoje a gente não tem... É uma profissão nova, né? O engraçado é que tudo já usa isso aí, essa questão que ele falou do tráfego, né? De questão de. Por exemplo, as tags do YouTube, quando você vai subir um vídeo e você quer que seu vídeo apareça para o maior número de pessoas possíveis que estão procurando aquele assunto específico.
É basicamente isso, ele tá por trás de toda essa parte de dados que ele falou, de você poder montar e fazer uma certa pessoa, um certo canal ter um alcance gigantesco para um público quente, né? Para um público que tem aquele interesse naquele tal produto. Um Isso. Então, pensamento assim, é, absurdo. é um negócio complexo demais e que a gente nem pensa assim no dia a dia, nem para pra pensar que isso tá acontecendo naquele momento, assim, a gente tá usando o nosso computador e tá rolando, tá acontecendo isso no nosso dia a dia, a É gente nem neurais, velho. É louco. entendeu? É em tudo, eu acho que tem isso. E o legal do conceito, né, de uma inteligência artificial, do machine learning, do modelo que aprende, né, é que ele vai aprendendo com as interações. Então, primeiro, vamos supor que você começou que é só um cara que está assistindo um vídeo. Bom, esse cara está assistindo o vídeo. Aí o que eu faço? Eu pego o perfil dele e falo, outras pessoas parecidas com ele vão assistir o vídeo. Mais pessoas assistem o vídeo. Eu falo, bom, agora eu tenho mais pessoas, eu consigo refinar mais o meu público. Eu sei as pessoas que comprar meu produto, eu sei quem são as pessoas que simplesmente só assistem e vão embora. Então, cara, essa parte de análise de dados, você tirar esse tipo de insight nos dados, isso eu acho muito louco, cara. E o mais legal é que como que você visualiza isso, né? Tem uma parte muito Uhum. da área de dados é a visualização de dados, né? O storytelling que a gente falou no último podcast, né? Que é os dados contando uma história. Cara, e isso eu acho uma área incrível pra caramba. Sim, e para dar uma ênfase maior na importância disso aí que você tá falando, né, do quanto é possível, o retorno também nessa questão, muita gente paga muito bem para ter essas informações, né, para ter esses insights, para poder saber o quanto que, sei lá, o produto, o infoproduto dela tá conseguindo alcançar, né? Então, Você nem sabe às vezes. essa parte aí que ele tá falando, essa questão você conseguir coletar todos esses dados e conseguir obter todas essas informações e colocar num lugar só, cara, isso aí vale muito dinheiro. Vale muito Maravilhoso. dinheiro. É Cara, especulação de muito dinheiro. mercado, né? É quase que uma Isso. especulação de mercado, né? Porque você tem É, tantas informações que as informações elas começam a virar um funil quase apontando para uma exatamente. direção, né? Você Exatamente. tem tipo, você Pode tem a falar. ponta da faca ali, né? Já para Exatamente. Porque acertar o isso aí, cara. cara, isso aí, pra uma pessoa que sabe usar a seu favor, cara, isso aí é uma mina de dinheiro. Isso aí é, por exemplo, digamos que eu sou um youtuber e eu quero ficar rico com o YouTube. A pessoa souber usar esses dados, essas coletas e tal, da forma correta, ela vai mudar a vida dela. Então, assim, é uma área quentíssima, cara. Essa parte aí de questão de juntar dados e fazer esses insights e tal, é, coletar o máximo de informação possível para poder fazer essa virada de chave que ele falou, né, de conseguir alcançar o maior número de pessoas possíveis, saber quem tá assistindo, quem não tá assistindo, quem apenas assiste 10 segundos e sai, ou quem viu até o final. Cara, isso aí faz empresas virarem impérios e faz É, pessoas comuns virarem pessoas gigantes e assim vai. Então, a nossa área de tecnologia, cara, ela abrange, acho que, os quatro cantos da Terra, assim, qualquer coisa que e o você for futuro, hoje, mano. mano. Presente, passado, futuro. Em tudo, Nada. cara. Não, Qualquer e o coisa que for interessante, fazer. cara, se você for ver as empresas que nem você comentou, que conseguiram virar essa chave, são empresas que estão investindo em áreas de dados, cara, que nem, por exemplo, Sim, a Magazine Luiza. Dentro dela agora existe a Luiza Labs, que é basicamente um polo de dados dentro da Magazine Luiza. não sabia disso, não sabia. Cara, Massa. e se vocês forem procurar, ó, olha o que aconteceu da Magazine Luiza quando começou a pandemia para agora. Cara, ela está competindo pau a pau em questão de entrega, por exemplo, com Verdade, o uma boa Amazon, coisa o que você Mercado falou. Livre. E por que isso? Através dos dados, cara. Através dos dados. Exatamente. Um bom ponto que você falou, só para ressaltar, a questão da pandemia. A pandemia fez empresas se reformularem, se Uhum. refazerem em Isso. questão. Cara, o que teve de empresa que se valorizou absurdamente no mercado por conta do uso da tecnologia, né, da automação, enfim, da parte de dados. O Magazine Luiza é um exemplo, né? Ele se valorizou demais, né? As ações, enfim, tudo subiu por questão dele basicamente automatizar em 100% tudo da forma que ele trabalha. Outras empresas também que não eram, usavam a opção de tecnologia, né, que não eram
estão na parte de web, assim, né, de poder fazer tudo via online, hoje em dia elas estão, acho que tendo mais lucros até nessa parte do que anteriormente a pandemia, entendeu? Então essa parte de... Acho que a pandemia, ela claro que foi uma coisa ruim, né? Tem o seu lado negativo demais, mas ela também foi a virada de chave aí que fez valorizar mais ainda a nossa parte, né? A nossa área de tecnologia. E eu acho que futuramente ainda vai agregar mais ainda, vai valorizar mais ainda. E a tendência é só melhorar, entendeu? Vai procurar cada vez mais profissionais da área, que eu acho ainda que são poucos. Eu acho que a demanda não atende, né? São muitas vagas, na minha opinião, são muitas vagas, mas Cara, eu poucas acho que a pessoas gente vai capacitadas. crescer. Porque tem coisa crescendo, por exemplo, a área de IoT, Internet of Things. Mano, cada vez mais vai ter robô, Uhum, sei lá, geladeira que pensa sozinho, entendeu? Alguém vai ter que fazer exatamente. essas coisas. E os Tá dados, crescendo né? muito ainda. Aí você E os dados. pensa. E as APIs. Aham. É Caramba. muita coisa. Aí, ó, Exterminador do Futuro aí. E isso é Então. muito legal, cara. Porque, por exemplo, a gente falando sobre o mercado, cara, como o Felipe falou aí, esse mercado ele paga muito bem, velho. Dados, analista de dados, porque realmente é uma informação muito valiosa, cara. Não você simplesmente ter o dado, né, mas você transformar na informação, você trazer insight, pode ser para muitas empresas e foi, né, a virada de chave. Então, os profissionais que conseguem utilizar esses Por dados, favor, né? insights aí, cara, são muito bem pagos, velho, porque entre o valor que ele está trazendo para aquilo que a empresa está ganhando com essa informação, ela é absurda, velho. Ela está ganhando de... Uhum. Ela consegue pagar muito bem e ganhar muito mais ainda. Profissionais dessa área. Da hora, cara. Cara, eu, assim, só para não ficar muito parecendo que a gente tá inflando só o Python na parte de dados, porque o Python não é só dados, né? Que a gente começou Não. falando, a parte do web também é muito importante. Lógico que eu acho que, assim, eu não sou da área, eu trabalho numa startup, mas eu não desenvolvo em Python. Mas, assim, o que eu posso dizer é que o Python, ele é uma linguagem muito flexível, né? Você tem tanta parte de dados aí que está muito forte no mercado, acho que é o hype. Eu acho que porque, não só pelo Python, mas é porque o Python é uma ferramenta desse profissional. Então, acaba que a linguagem, acho que ela acaba pegando o gancho da subida do profissional, sabe? Eu não vou Isso. dizer, não estou dizendo que o Python é a melhor linguagem, que eu acho não tem como você definir a melhor linguagem, mas é a linguagem mais usada por conta desse profissional que está apontado para cima aí no mercado. Então, enfim, o Python também, gente, é muito bom para web, enfim, acho que Até dá, mobile. sim, mobile, dá para você utilizar. Hoje com recurso que você utiliza, puta, fugiu o nome, cara. Web App? Isso, Web App. Hoje com Web App você consegue facilmente ter uma aplicação nativa no aparelho aí usando o Python, por exemplo. Lógico que ressalta muitas coisas, né? Porque muitas tendências são para JavaScript, mas o Python também consegue. Enfim, é só para falar que é que senão fica muito assim falando que o Python é só para dados, mas não é isso, né? Não, ele é ótimo pra dados, a gente só tá dando Ele é ênfase ótimo. nisso. Alguém sabe o que é a sigla RPA em TI? RPA. Eu não sei o que significa a sigla, mas eu trabalho em conjunto com uma área que basicamente é uma área de automação sustentada. É porque era o que o Leandro tava puxando e aproveitando o gancho. Cara, é automação de robô, né? Principalmente chatbot e outras coisas. O negócio pede muito Python, velho. É fácil, e pega com tudo, entendeu? Então, automação, galera, Python também, vale a pena. Sim, demais. Uma coisa que eu gosto muito do Python para automação, sabe o que é? O tratamento de erros e falhas. Com o Fala Try um pouco mais. você consegue capturar o erro e categorizar ele, né? Assim, de uma forma muito fácil, cara. A cláusula try, except, Uhum. e no except você captura o tipo de erro que você quer. Pode ser erro Ah, sim.
erro de tipo de variável que está sendo utilizada, o valor dessa variável aqui, você está comparando, você está tentando somar um int com uma string, você consegue capturar isso. É um erro tipo de dado. É um erro de falta de biblioteca, é um erro de timeout, sei lá, alguma coisa assim. Você consegue capturar e categorizar e criar vários loops, né, de redução através disso. Então, para automação, cara, é muito bom, velho, é muito bom. Caramba, que legal isso aí. Gosto muito da forma. É tipo como você é que assim, no JavaScript tem o TypeScript que faz isso. Eu não sei se eu tô falando a mesma coisa, às vezes eu posso estar falando bobagem, mas... Se você tá falando do try-catch, tem mesmo. Então, Ah, porque... só uma. Pode falar. Pode falar. Não, era uma observação totalmente a parte disso que vocês estão falando, desculpa. Pode falar aí, eu já falo já. Não, é só a questão, assim, que eu tô tentando juntar, porque assim, eu tô mais com o pé no JavaScript do que no Python. Então eu tento meio que referenciar uma coisa com a outra. E quando ele falou do try-catch, o try-catch, aliás, não é try-catch, ó, tá vendo? Eu tô até falando errado. Except. Try except, no JavaScript é try-catch. E acho que não tem o mesmo sentido, né? Pelo que eu entendi. Try-catch e try-except É a mesma coisa. a mesma ideia. A mesma, tá. Entendi. Dá até achar, eu não achou volta. No Java também tem vários tentando- pacotes de exceção. Pô, Cara, para automação isso é perfeito. Agora, por exemplo, infelizmente a área que a gente trabalha lá junto de RPA, eles trabalham muito com VBA, cara. Então no VBA você coloca if error, continua, ou então se der um erro, aparece a janelinha de depurar, procurando o erro. É um pouco mais difícil de você travar aliás, categorizar o erro e fazer uma exceção ali, como é exatamente o conceito do try-except. Tente, se der algum erro, então faça alguma exceção, né? Você tem uma regra e você consegue trabalhar criar uma regra para exceção, outras exceções, enfim, colocar um try-except dentro de outro. Cara, é muito... Para automação, resolve muita coisa. Só pegando o carro no meio do caminho aí, que vocês estão falando bastante de questão de erro, né? De correção de erro, de achar o erro no sistema, automação e tudo mais. E o Felipe já falou de inteligência artificial e roubou umas 3 vezes, 4 vezes. É uma ideia para tópico pro próximo pod para vocês, cara. Acho que é uma boa vocês fazerem o podcast aí, os próximos. É só uma sugestão, tá? Sobre inteligência artificial, os viés, mano, os preconceitos que podem acontecer em relação a isso, mano. De dados que são adicionados nessas inteligências que podem gerar algum preconceito, algum viés que já tá... Caraca, interessante. caraca. Tipo assim, porque assim, LGPD. foi o que o seu irmão falou agora, né? Achar os erros, né? Tentar fazer os erros não ocorrerem novamente. E isso aí, cara, em machine learning e tal, em inteligência artificial, como é que faz pra resolver? Porque você vai fazer vários testes e tal, vai tentar resolver esses erros, mas e os novos erros que vão ser introduzidos, entendeu? Então acho que é uma... Vamos trazer professores pós-formados e você também, mano. Não, eu não, mano, jamais. É só uma ideia assim, eu tava pensando aqui que isso acontece, né? Hoje em dia a Siri, né? Mas pode ser se você ensinar o algoritmo errado. Então, essa é a questão, entendeu? Tipo, é uma coisa que passou na minha cabeça agora, né? Sempre tem os erros, né? De estrutura e tal que a gente pode corrigir, né? Pronome neutro. Mas por exemplo, você vai... uma inteligência artificial hoje, ela pode não reconhecer um sotaque, ela pode entender você que fala em São Paulo, mas ela pode não entender o que você está falando lá na Bahia, em Salvador, etc., no Nordeste. Então, é uma ideia bacana, assim, tipo, como é que faz pra gente lidar com isso hoje na nossa área? Tentar fazer um negócio que abranja todo mundo, entendeu? A melhor linguagem que seja, que possa fazer isso, a melhor forma de estar trabalhando de tal maneira que não aconteça nenhum preconceito, de que não exclua alguma minoria, de que, por exemplo, você vai pedir algum dado importante, por exemplo, me traga fotos de alguém trabalhando na cozinha, por exemplo, aí, porra, vai mandar foto só de mulher na cozinha, já é um preconceito, entendeu? É tipo uns bagulho assim. Você tá envezando o modelo, né? Porque ele tá aprendendo, porque o modelo de machine learning, você ensina ele e ele trabalha com aquilo que
existe um pouco essa separação, né, de machine learning e inteligência artificial. O machine learning é você ensina e ele vai aquilo que você ensinou. Agora, inteligência artificial é você ensina e a partir do que você ensinou, ela passa a aprender sozinha. Então, Qual desses dois que puxa já de uma base de dados? Qual que puxa? Ele já puxa já de uma base de dados e tenta já pegar, tipo, de várias pessoas que já fizeram a mesma coisa, pediram a mesma coisa, aí meio que juntou essa estrutura e tal, essas informações, e ele tenta replicar. Só que aí nisso pode vir esse tal do viés aí, do preconceito e tal, e aí que seria a parte que entra e tenta evitar, né, esses erros que possam acontecer. Enfim, é um tópico interessante, dá pra rolar um bom papo nisso. Isso aí é porque o mercado tá todo ferrado, né? O mercado de a internet, né? Então, onde ele vai buscar as coisas, ele busca, infelizmente, só que aí nessa parte entra o teu irmão, né, na parte de dados, né? Ele seria a peneira, né? Ele seria o cara que tentaria evitar o máximo possível. É engraçado, né? Porque se você para pra pensar, o cara tem que ter uma skill, né? Assim, ele tem que ter um certo aprofundamento nessa questão também de parte de leis e tudo mais também, né? Porque parece assim, como você mexe isso que eu ia comentar, né? né? Isso que eu ia comentar. Pode, por exemplo, então, fala aí. esse modelo que eu comentei para vocês que eu fiz a comparação no TCC, quando você vai trabalhar com um modelo de credit score, a lei ela diz que tem algumas informações que você não pode utilizar para a composição do modelo. Por exemplo, sexo, raça, que são informações sensíveis e que vão enviesar o modelo. Então, pode ser que, por exemplo, a base de dados que eu tinha no meu modelo tinha mais negros do que pessoas brancas. Então, ele vai dar um resultado específico para as pessoas negras, porque ele treinou mais. Porque, vamos supor que todas as pessoas negras tenham sido recusadas no cartão de crédito. Se eu treinar o meu modelo com essa base, todas as pessoas negras vão ser recusadas. Porque esse tipo de pessoa tem um cartão negro, por exemplo. Então você ensinou ele errado, entendeu? Então, exatamente. Essas informações elas não podem esse tipo de informação. Outras informações sobre a renda, grau de escolaridade, localização, tipo, a cidade do interior, ela tem um fluxo econômico diferente de uma cidade capital. Então, é esperado, né? O perfil das pessoas, né, são diferentes, mas só que dentro desse perfil eu não posso fazer um julgamento por gênero, por raça, né, cor de pele, que seja. Eu não posso julgar as informações, tentar definir o perfil da pessoa por esse tipo de característica, né? É pra aí pro pessoal que tá escutando aí a gente saber o quanto que é complexo essa parte de dados. Estão vendo aí, né? O tanto que. Por isso que a gente tem que ganhar bem, velho. Então, essa questão aí da parte de dados aí, tem esses... Acho que entram os conceitos pessoais também, né? Porque o cara que tá analisando o dado ali, às vezes, sei lá, às vezes... É lógico, um profissional ele não deixa as suas decisões pessoais interferir no que você tá fazendo ali profissionalmente, né? E não pode existir um viés de emoção, né? Por exemplo, vamos supor que eu tô... Uma pessoa que ela trabalha lá do outro lado de uma operadora de cartão de crédito que ela faz um de clientes. Ela não pode se basear pelo humor dela. Ela fala, putz, hoje eu tô triste, não vou aprovar o cartão de ninguém. Entendeu? Por exemplo, hoje eu tô triste, então ninguém merece ter crédito para um empréstimo. Isso não existe, né? Não pode existir tratativa. Então. Cara, o modelo tem que ser guiado pelos dados, né? Essa questão de dados aí, que o Felipe disse, a parte, principalmente essa questão de inteligência artificial é uma coisa muito... Porque a tecnologia está migrando, né? Tá afunilando e vai chegar nesse nível onde as máquinas vão começar a meio que pensar, né? Tomar certas decisões e vai ser decisões baseadas no quê? No que quem programou
sei lá, quem, no que tem na internet, enfim. Teve uma inteligência artificial da Microsoft que ela foi, eu esqueci o nome dela, que ela foi barrada porque ela deixou aberta, né? E o pessoal ficava mandando informações, né? Ela estava alimentando ela e no final ela ficou racista, homofóbica, enfim, um monte de coisa lá. Por causa do que ela estava tendo, né? As pessoas que estavam utilizando estavam forçando, né? As pessoas só estavam utilizando esse tipo de palavra, esse tipo de frase, esse tipo de expressão. Então foi a única coisa que o modelo aprendeu. Então, aí esse é o perigo, né, daqui para frente, né? Por isso que acho que a parte de cientista de dados, eu acredito que ainda vai existir uma profissão após o cientista de dados, né? Que deve ser um especialista em filtro, sei lá, tô inventando uma aqui, né? Especialista em já filtro existe, de dados, sei lá. Já existe, na verdade, o engenheiro de machine learning, que é o cara específico que tá, mano, ele trabalha justamente muito específico com o modelo de machine learning. Então, os hiperparâmetros, o ajuste fino, né, dos modelos, a forma como eles funcionam, é mais específico dessa área, né? Não o engraçado é que, assim, dentro da área de dados, né, desse hype de ciência de dados, são basicamente 3 carreiras, né? O engenheiro de dados, o cientista e o engenheiro de machine learning. E eles são meio confundidos, né? Mas e também o pessoal faz uma separação, assim, de, putz, o engenheiro de machine learning ele é mais legal, o cientista de dados é o do meio e o engenheiro de dados não é tão legal assim. Ainda faz meio essa separação, mas são atividades mais específicas, né, dentro do contexto de dados, de ciência de dados como um todo. Caraca, que top, né, mano? Você vê, né? Daqui pra frente vai ser só o robô te dando bom dia, chegando na sua casa. A geladeira, né? Bom dia. Bom dia, ó, seu leite tá na temperatura tal, né? Já fiz 3 compras pra você na Amazon, tá chegando. Cara, você não precisa fazer Vai mais ser umas nada, né? Só paradas- respirar, mano. Só respirar. Só- Só respirar. A não ser que faça um robô para você ficar respirando também. Já tem, já, né? Os ventiladores aí, né? Que deixa de ser uma máquina, né? Que faz respirar. Enfim. Cara, eu acho que a gente falou bastante coisa, né? Acho que tem a parte de case de uso com Python, mas eu acredito que durante toda a conversa a gente falou, né? Que tem a parte de web. Lógico, o Python ele se divide em vários outros fatores, outros pontos, né? Mas acho que mais a gente pega aqui, né? Que a gente utilizou aqui é a de dados e a de desenvolvimento web e o stack também. Bom, fechou. Mais alguma coisa aí, gente? Quero falar? Não, só quero falar que vai voltar o tema que o Felipe indicou aí e mais aprofundado em machine learning também. Top, ótima ideia. Futuramente. Não, cara, então uma show de sugestão. bola. Sim. Bom, gente, então ficamos aí, cara. Muito Python, obrigado aí pela oportunidade, vocês são foda. Top, mano. Valeu aí pela presença. Obrigado aí, a vocês, convidados. Desejo o maior sucesso do mundo pra vocês. O que eu puder acompanhar, ajudar, tamo aí, mano. Para nós todos. Isso Obrigado. aí, Cara, mano. mesma coisa aí. Pô, muito da hora estar aqui com vocês, trocar essa ideia. É sensacional, cara, porque como a gente tem falado aqui, cara, esse é o futuro, né? A linguagem de programação, ela fatalmente vai ser a nossa segunda linguagem, né, cara? Nossa segunda língua. E ainda assim, eu acho que serão poucos que vão saber. Eu acho que não é todo mundo que, assim, só se começarem a implantar isso já desde pequeno, no ensino fundamental e no ensino médio, porque vou falar pra você, de todos os meus amigos que eu tive durante todos esses anos na escola, cara, acho que 2 ou 3 ou 4 estão na área de TI, mas ninguém ingressou. Então, assim, pelo menos aqui no Brasil, acho que não tem esse estímulo, né? Não estimulam a gente a ingressar nessa área. A gente vai porque a gente gosta ou se interessa, ou sei lá, alguma coisa fez a gente se interessar. Mas a Realmente a gente caiu maioria... nessa área por causa da integração da tecnologia, né? Sempre Oi, muito. desculpa. Cortou tudo, desculpa. Normalmente a gente acaba caindo nessa área por a gente ser muito ligado com tecnologia, né? Com as questões. Isso, exatamente.
Então, tipo, acaba acontecendo essa curiosidade de entender como que as coisas funcionam. Putz, como que por exemplo, que a gente tava falando aqui, por que esse tipo de vídeo fica aparecendo pra mim no YouTube, por exemplo? Aí, Legal. geralmente o pessoal fala, é o Mark Zuckerberg me espionando, sei lá, é o capeta aí, não sei o quê. Mas não, é tudo a gente, né? A gente tá por trás de tudo aí. Exterminador do futuro aí, comprando coisa pra mim aí. É. Usando meu cartão de crédito aí. Então, cara, eu faço minha parte com meu filho, né? No caso, eu acho que é importante passar pra ele, porque acho que dependente da profissão, né? Só pra não alongar muito, por exemplo, o médico hoje, o cara, além dele, lógico, ser um médico ali, né? A profissão, como eu posso dizer, base, assim, né? Tem muitos médicos, né? Muitas pessoas que aumentam a sua carreira ali, crescem na parte de tecnologia para poder, por exemplo, mexer com máquinas de cirurgia. Tipo, ou às vezes o cara é médico e, sei lá, ele aprende a programação e ele desenvolve o sistema que sei lá, que utiliza as máquinas para fazer as operações, enfim. Hoje eu acho que o cara não consegue. É difícil você falar assim. É lógico, é que tem profissões que são muito, assim, são muito fechadas ao que é proposto, né? Mas eu acho que todos, assim, vão migrar para... Hoje o engenheiro civil, ele tem que entender um pouco de programação, tanto até que é passado na faculdade, né? O cara tem ele vê isso, né? Pelo menos, né? Então, acho que a programação, cara, tá em todas as áreas. Eu acho que a programação é desenvolver o raciocínio lógico, enfim. Isso é do ser humano, né? Isso é base, né? Desenvolvimento do ser humano. Mas não é fácil, não. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Essa mesmo. parte do raciocínio lógico, rapaz, isso aí pega de um jeito. Bom, gente, então é isso aí. É isso. Valeu aí. Boa noite aí. Valeu, gente. Boa noite. Beleza, falou. Valeu, cara. Valeu, até a próxima aí, galera. Abraço. One metal, EVT, let's get it. Agarra o guaxinim, soltar o guaxinim, agarra o guaxinim, soltar o guaxinim. Pega o guaxinim, agarra o guaxinim, pega o guaxinim, agarra, meire.